As Bíblias, no Salmo 114. Um salmo de Páscoa. Aí, vendo como a gente tem cantata de Páscoa? Vamos cantar agora, juntos, Salmo 114. E vamos orar, vamos agradecer PTBD e pedir que Deus nos direcione aqui em culto e que realmente façamos isso com alegria e contentamento no Senhor. Oremos, irmãos. Santo Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor, agradecer por este momento de culto, agradecer, Pai de amor, pela EBD que nos deste, que o Senhor traga, Pai de amor, aos nossos corações a alegria, o temor, a reverência, o contentamento necessário, Pai de amor, para que esse culto seja um culto genuíno. Que o Seu Santo Espírito nos guie na Sua palavra, nos dê entendimento ao cantarmos, ao orarmos, ao ofertarmos, e também na Sua palavra, que tudo seja feito, Pai de amor, com o entendimento que o Espírito Santo nos dá. Haja no meio da Sua igreja, haja em nossos corações, Deus. Perdoe os pecados, Pai. Esteja conosco, nos trazendo arrependimento. Ó, Pai de amor, cuide de cada um de nós. Eu te louvo, Pai, porque a Sua igreja reunida mais um domingo, mais um dia do Senhor, é a evidência clara de que o Senhor tem cuidado e preservado o Seu povo. Que hoje possamos, mais uma vez, celebrar aqui o sacramento, a nossa Páscoa, a ceia do Senhor, no temor, na alegria de termos o Cordeiro de Deus, que morreu pelos nossos pecados. E hoje temos a reconciliação, a paz, o acesso ao trono de graça. Muito obrigado, Pai. Nos conduza e nos abençoe. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. O Salmo é o 114. O irmão pode abrir aí. O Salmo 113 ao 118, irmãos, eram salmos que eram cantados justamente em ocasião da Páscoa, tá? Inclusive, alguns teólogos dizem que um dos cânticos que Cristo teve com seus discípulos na última ceia foi um salmo, tá? Muitos creem nisto. E o 114 remete justamente no Êxodo. O Êxodo de Israel quando saiu do Egito. Para nós cantarmos essas palavras, irmãos, certamente temos que remeter à igreja de Deus, nós, quando fomos libertos desta era de trevas, fomos transportados para o reino do amado Filho, um reino de luz. E as palavras dizem o seguinte: quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó, de um povo de língua estranha, Judá foi o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu, o Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros e os pequenos montes como cordeiros. O que te afligiu, ó mar, que fugiste? E tu, Jordão, para que voltastes para trás? Verso 6. Vós, montes, para que saltasseis como carneiros, e vós, pequenos montes, como cordeiros. Verso 7. Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Verso 8. Que transformou a rocha em água parada e a pedra em fonte de águas. Amados, aqui o salmista, como dito, remete à libertação no grande êxodo. Quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó, de um povo de língua estranha. Não tem como não pensar e aplicar isto em nossas vidas, irmãos. O privilégio que nós temos hoje de estar sobre o domínio de Cristo em sua igreja. O povo separado de Deus. Judá foi seu santuário, Israel é seu domínio. E hoje nós temos a igreja de Cristo, governada, bem organizada, direcionada, onde nós temos o nosso crescimento dado por Ele e através do Espírito Santo, como acabamos de aprender. Nós somos o povo liberto. Nós somos o povo resgatado, redimido, justificado. E o que impediu isso? O que pode impedir? Se assim como o povo, os israelitas, que saíram do Egito, passaram ali por potente mão de Deus,
abrindo o mar, movendo montanhas, quem dirá as ovelhas de Cristo? E é justamente isso que o salmista faz. Ele diz, o mar viu isto e fugiu. O Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros e os pequenos montes como cordeiros. Realmente Deus se demonstrou um Deus poderoso. Um Deus que, para salvar o seu povo, para mover as coisas em favor dos seus eleitos, ele move montanhas. Ele abre mar. E este é o Deus. E nós temos Cristo, que deixa as 99 e vai atrás daquela perdida. E certamente, infalivelmente, ele resgatará até a última de suas ovelhas. Seja onde ela estiver. E ele faz algumas perguntas retóricas. O que te afligiu, ó mar? Que fugiste? E tu, Jordão, para que voltastes para trás? Vós, montes, para que saltasseis como carneiros? E vós, pequenos montes, como cordeiros? São perguntas que nos remetem a respostas claras e objetivas. Certamente foi Deus. Não foi nós. Eu não tenho poder para abrir o mar. Eu não tenho poder para abrir e saltar montes. Certamente não. Eu não tenho poder para quebrar corações endurecidos. Mas quem tem? Deus tem esse poder. Nos regenerando, enviando o seu Espírito para nós. E Cristo certamente nos possibilita. Ele diz, no verso 7 e 8, treme terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Esse nosso Deus é um Deus tão grandioso, que toda a terra deve tremer perante ele. E no verso 8 ele diz que transformou rocha em água parada, a pedra em fonte de águas. Ele forneceu esses meios para o povo no Egito, dando água aonde não tinha, transformando aonde realmente estava morto, dando vida para quem estava morto. E aqui nós somos o exemplo disso. Que você cante essas palavras, pensando na salvação concedida em Cristo, pela graça, pela fé dada por Deus. Que possamos nos alegrar, irmãos. Hoje é dia de ceia, hoje é dia da ressurreição de Cristo, hoje é dia do Senhor, meu amado. Que você cante ao seu Salvador, que você se alegre no seu Salvador. Pense nessas palavras, pense no que ele fez por você. E é maravilhoso refletir sobre o tamanho benefício de Cristo em nossas vidas. Amém? Fique de pé, vamos todos juntos salmodiar ao Senhor. Saltaram montes e colinas.
De manhã eu li os Êxodo capítulo 35. O irmão pode abrir novamente aí? Aqui é a parte das Escrituras do Pentateuco, onde Moisés recebe as ordens de Deus para levantar, erigir ali o tabernáculo. E ele precisa ali dos recursos, né, dos materiais. E esses materiais e recursos viria do próprio povo. Então a obrigação de manter as coisas de Deus vem do próprio povo de Deus. E não é apenas ofertar e manter. É necessário uma disposição de coração para fazer isso. E o texto diz justamente isso no verso 5 e no verso 21. Primeiramente no verso 5, onde diz o seguinte, Êxodo 35, verso 5, as instruções a Moisés são as seguintes: tomai dentre vós uma oferta ao Senhor, todo aquele que tiver um coração disposto, que traga uma oferta ao Senhor, ouro e prata e bronze. Aí no verso 21 complementa, e veio todo aquele cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito tornou disposto. E trouxeram a oferta ao Senhor, não foi a Moisés. Trouxeram ao Senhor, para a obra do tabernáculo da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas, ou seja, abrangeu todos aqueles que estavam ali necessitados, até mesmo os sacerdotes, até mesmo o serviço, tudo. Abrangeu tudo. Mas eu destaco para nós aqui, irmãos, a disposição de coração, que é dita no verso 5 e é exemplificada no verso 21. É aquilo que nos move. E as nossas ofertas são para o Senhor. São para as coisas de Deus. Então é um reconhecimento a Deus. No Novo Testamento, nas cartas de Paulo, exatamente segue esta forma. Não é por mandamento, não é nada forçado, mas sim o alegre doador. Aquele que doa com alegria, com temor, com gratidão ao Senhor. Essa é a disposição que eu e o irmão devem ter agora nesse momento para ofertarmos ao nosso Deus. Então cantaremos mais um louvor. E quem assiste a nós e queira ofertar aqui, ajudar esta igreja, está passando os dados bancários. O CNPJ é a chave Pix e você pode ofertar também. Vamos cantar e ofertar ao nosso Deus. Traga a sua oferta, meu irmão. Com gratidão e com fervor, cantemos já. Aceita no Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua lei, que faz
particular, em tua luz nos faz andar. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua grei e faze prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Pra bem lutar, vem conceder o teu favor e o teu poder. Ajuda-nos a prosseguir no bom querer de te servir. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua grei e faze prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Vamos orar? Nosso irmão Gessé poderia orar nesse momento? Vamos agradecer por tudo que Deus tem feito pela igreja, pelas nossas famílias, pelo povo de Deus, que Ele continue a nos providenciar o sustento, mas principalmente essa disposição aqui de Êxodo 35. Vamos orar, irmão. Deus Santo, Pai Eterno, nós uma vez também para a tua igreja. Nós te agradecemos pelos teus feitos, te agradecemos, pois é o Senhor que tem movido o coração desta igreja, Senhor, a ofertar Sim, Deus, a obrigado. manutenção da tua obra, para que possa ser ajudado aqueles que necessitam, Senhor. Verdade, Senhor Nós Deus. pedimos também que o Senhor continue, Senhor, abençoando esses corações, Em nome de Jesus. dando corações voluntários e gratos a Ti. Verdade, Senhor. Dê, Senhor, mais entendimento a esse celestial. Verdade, Senhor Pedimos, Deus. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Gessé. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, irmãos. Este é o momento da palavra. Atos capítulo 1, e hoje encerraremos aqui este capítulo 1 de Atos. É os versos 21, amados, ao verso 26, tá? Farei a primeira leitura aqui na versão King James e depois eu passo na exposição para a versão aqui João Ferreira de Almeida. Dos versos 21 a 26 diz o seguinte, irmãos. Portanto, destes homens que nos têm acompanhado todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Verso 22. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi elevado para cima. Foi levado para cima. Um deles seja ordenado para ser testemunha conosco de sua ressurreição. Verso 23. E eles apresentaram dois. José, chamado Barsabás, que tinha o sobrenome de Justus, e Matias. Verso 24. E eles oraram e disseram: Tu, Senhor, que conhece os corações de todos os homens, mostra qual destes dois tens escolhido. E no verso 25. Para que ele tome parte neste ministério e apostolado, do qual Judas, por sua transgressão, caiu, para que ele pudesse ir para o seu próprio lugar. Verso 26 e último. E eles tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias. E ele foi contado com os 11 apóstolos. Vamos orar? Santo Deus e Pai, com grande temor estamos aqui, Pai de amor, perante a sua palavra. Que o Senhor, Deus, fale aos nossos corações mais uma vez. Que a sua fidelidade, Deus, nos guie.
Me ajude também, Pai de amor, como um homem limitado, falível, a transmitir a sua palavra aqui, Pai de amor, com exatidão, e que o Espírito Santo aplique em nós os preceitos divinos. Obrigado, Pai, pela sua igreja reunida, pela essa palavra. Nos guie, nos conforme a ela, nos santifique e gere vida naqueles, Deus, que estão desapartados do Senhor. Que em Cristo eles possam ser salvos mediante o anúncio da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, então estamos em Atos dos Apóstolos, um livro escrito por Lucas. Um tratado que ele escreveu a um centurião, provavelmente, chamado Teófilo, né, um gentil. E Lucas escreve 2 livros da Bíblia. Escreve tanto o seu evangelho, ele é um evangelista, então ele escreve o evangelho de Lucas, e ele também agora, onde estamos, escreve estes Atos dos Apóstolos. Então, tendo a visão de trazer para Teófilo a visão cristocêntrica da igreja, né, dos redimidos, do evangelho, deste plano redentivo. E o que ele destaca? Ele destaca a igreja como o corpo de Cristo na terra. Porque Cristo agora já ascendido aos céus, e ele continuando sobre os escritos sobre o evangelho, Lucas pretende informar a Teófilo e a todos nós que Cristo continua governando, continua presente neste mundo. Como? Através dos teus eleitos, através principalmente da sua igreja. Então ele continuou agindo e ensinando por intermédio da igreja. E aqui estamos nós. Atos ensina que a vida de Jesus continua por nosso intermédio, através de nós. Estes versos estabelecem prioridades para nós. Nós vimos em primeiro a promessa do Espírito Santo, Cristo dizendo que os apóstolos deveriam permanecer em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Mas este poder era justamente para que eles fossem testemunhas. Testemunhas do quê? Da obra, da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo. E eles assim aguardam. Vimos a ascensão propriamente dita e hoje estamos aqui na segunda parte da nomeação apostólica, da substituição de Judas. Semana passada nós vimos que a traição de Judas e a sua vaga em aberto foi justamente prescrita nas Escrituras pelo Espírito Santo. E agora a igreja reunida, orando, Pedro se levanta no meio desses irmãos e fala sobre a necessidade de substituir Judas. Algo, repito, que estava prescrito. Algo que o Espírito Santo predisse nos Salmos e que Pedro recita. Então, amados, eles recebem agora este comissionamento do apostolado, porém precisam suprir esta vaga. E é o que veremos hoje. A vaga de Judas. E o importante para nós é vermos a igreja reunida, como que eles resolveram esses impasses, destacando também a soberania divina nessa questão do apostolado, mas principalmente, amados, os critérios para apostolado. Então, muitas doutrinas, muitos esclarecimentos podem nos ajudar aqui nesse texto, tendo em vista também, né, muitas distorções que encontramos nos dias atuais, onde surgem alguns ditos apóstolos, né? Mas vamos entrar no texto e fazer as devidas aplicações e compreensão aqui das Escrituras. Vamos entrar no verso 21, onde inicialmente diz o seguinte, João Ferreira de Almeida agora, tá? É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. Essa é a primeira parte, o primeiro verso. Os irmãos podem perceber aí que nas palavras aqui de Pedro é dito que é necessário, pois. Ou seja, amados, Pedro define brevemente este candidato que seja capaz de cumprir esses padrões do apostolado e seja eleito para preencher a vaga deixada por Judas. Ou seja, é uma vaga que possui uma necessidade.
A palavra colocada por Lucas aqui é dei, que é um verbo indicativo, presente. Está na voz ativa e é impessoal, porque não se trata efetivamente de um sujeito, mas sim de um apostolado, de um chamado de Cristo. Ou seja, isso permanece, por mais que Judas tenha traído e apostatado da fé, o chamado de Cristo permanece. E Pedro, olhando para esta vaga, esta coluna, ele diz, é necessário, irmãos, que seja preenchido isto. Então, ao citar o último verso que nós vimos, irmãos, né, principalmente o verso 20 e 21, vamos lembrar as palavras de Pedro? Ele diz, porque está escrito no livro dos Salmos, a sua habitação fique desolada, e nenhum homem habite nela, e que outro tome o seu bispado. Ele cita 2 salmos aqui, se os irmãos estiverem lembrados. Um deles é o Salmo 69 e o outro o Salmo 109. E isso aplicados em Judas. No verso 21 ele vai dizer, portanto, destes homens, né, ao qual estamos, que nos tem acompanhado todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Tá? Então, com as últimas palavras citadas dos Salmos, agora eles partem com a liderança de Pedro para a efetiva substituição. E eu quero que o irmão perceba que, entre a fala de Pedro da necessidade atual que vemos, é necessário aqui no verso 21, a classificação gramatical, como eu disse aos irmãos, é um verbo indicativo presente, de substituir Judas. Esse apelo à necessidade constrata com a traição observada no versículo 16. Era necessário. O verbo está no imperfeito, ou seja, é um verbo a qual utilizamos na gramática portuguesa no pretérito. Vamos ler o verso 16 novamente? Homens e irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Acerca de quem? De Judas, que foi o guia daqueles que levaram Jesus. Qual que é o contraste? A traição de Judas ficou no passado. Era necessário. Já foi efetuada, já foi cumprida. Mas agora, o apostolado, a vaga que é deixada, o chamado de Cristo, é algo presente que não passa. E isso traz para nós, neste contraste estabelecido por Lucas, a grande diferença entre a nossa conduta finita, a nossa fidelidade, que é temporária, às vezes, um dia estamos fiéis a Deus, outro dia estamos apostatando, outro dia estamos negligenciando a palavra de Deus, estamos deixando Cristo para escanteio, mas o que não muda? O que não muda são as tratativas de Cristo para conosco. O que não muda são as tratativas de Cristo para com sua igreja. Isso nos mostra que o apostolado, que era algo fundamental para a igreja de Cristo, a qual estamos hoje reunidos, não poderia passar. Independentemente da traição de Judas, que era necessária no pretérito de acontecer sim, que foi marcada, mas Cristo é perene com as suas promessas. Cristo é eterno. Cristo é imutável. E as palavras e a construção aqui, do verso 16 para o verso 21, ela é visível para todos nós. O Salmo, né, como eu disse para os irmãos, que Pedro citou, principalmente na substituição de Judas, coloque para nós o Salmo 109, no verso 8. Né? Seja sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Né? O que Pedro cita também, a sua habitação seja desolada. Semana passada eu mostrei que Cristo disse isso para Jerusalém, para aqueles que rejeitavam a sua palavra, rejeitavam a sua missão como Salvador. E ele realmente cita que a sua habitação seja desolada. E Jerusalém foi destruída, assim como Judas foi destruído. Então, amados, a vaga permanece, o apostolado é o ministério de Cristo, é um chamado dele, e a substituição com homens próprios para isto, capacitados, será feita.
Pedro continua dizendo que dos varões que conviveram conosco todo o tempo. Então, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo. Que tempo? Em que o Senhor andou entre nós. Jesus certamente nomeou os 12 discípulos, que formavam um paralelo aqui. O 12 aqui é importante porque forma um paralelo com as 12 tribos de Israel. Tá? E assim também 11 apóstolos tinham de escolher por sorte, como veremos, uma pessoa a mais para restaurar o círculo apostólico. Casualmente não foi eleito nenhum sucessor depois da morte, por exemplo, de Tiago. Em Atos, capítulo 12, verso 2, nós temos Tiago, que era um dos apóstolos, sendo morto, né, a fio de espada, porém não é substituído. Mas por que não é substituído? Porque a igreja já estava estabelecida. Coisa que não é o que estamos vendo aqui. E Paulo também, ele se tornou um apóstolo, né, como veremos. Nascido fora do tempo, como ele próprio disse, em 1 Coríntios 15, 8. Mas aqui, irmãos, Pedro está falando a discípulos de Cristo. Se os irmãos estiverem lembrados, 120 pessoas estão reunidas aqui. Ele está falando à igreja. E existiam outros, por exemplo, em Lucas 10, verso 1, coloque para mim, quando ele envia os 70, né, os envios dos 70. O próprio evangelista Lucas relata isso. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, e todas as cidades e lugares para onde eles estavam prestes a ir. Isso aqui, esses 70, ou 72, como queiram, envolvia os 12 em questão, envolvia outros também que não se tornaram apóstolos. E muito provavelmente esses estão aqui reunidos, como igreja. Eles andaram com Cristo, receberam os ensinamentos, mas aqui nós já vemos um dos critérios para ser um apóstolo. Aqui nós temos no texto justamente os critérios sendo estabelecidos por Pedro e que agora está revelado a nós pela inspiração quem realmente pode ser um apóstolo. Lembrando que Paulo é um ponto fora da curva, mas reconhecido pelo sufrágio comum também da igreja da época e dos próprios apóstolos, como apóstolo dos gentios. E o texto, amado, diz que dos varões que conviveram conosco todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. O tratamento do Senhor Jesus ocorre com frequência em Atos, irmãos. Ele descreve o ministério de Jesus bem como serve de confissão de fé. Então, andar com Jesus, ver, constatar aquilo que Cristo fez, ser testemunha ocular de Cristo, passou a ser, então, uma confissão de fé. O que ele fez, o que ele realizou, passa, então, a ser formulado pelos apóstolos e, posteriormente, eles fazem o credo dos apóstolos. É uma confissão que descreve o ministério de Jesus, que fala que ele esteve entre nós. Então, amados, este candidato deve ser o quê? Um homem qualificado como esta testemunha. E como os versos que seguem em diante, uma testemunha principalmente da ressurreição. Alguém que nos acompanhou durante todo o tempo em que o Senhor Jesus esteve com eles. Isto é uma figura de linguagem também aqui, chamada zeugma. Aí eu lá preparando o sermão, o que de acho que é zeugma, né? Não sei se você conhece essa palavra. Mas aqui os teólogos irão dizer que Pedro utiliza de uma figura de linguagem. Quando ele diz um período em aberto, né, onde Cristo andou entre nós. No verso 22 vai dizer que do batismo até a sua ascensão. Isso significa o quê? O que significa uma zeugma? É uma figura de linguagem caracterizada pela omissão de um termo mencionado anteriormente no enunciado. Ou seja, refere-se a uma lista de A a Z
de algo para expressar a totalidade dele. O que isso aqui esboça para nós? Se trata de uma figura de linguagem de Pedro, porque como ele precisava resolver a questão de Matias, a questão da vaga de Judas, que Matias preenche, os critérios para o apostolado era uma lista de vários acontecimentos, que ele resume em andou entre nós desde o batismo de João até a ascensão. Só que quantos acontecimentos preenchem esse espaço de tempo? Inúmeros. O apóstolo João vai dizer que não cabe nos livros os feitos de Cristo. Quantos ensinos tiveram? Quantas coisas eles viram? Então, amados, para ser um apóstolo, tem que ser alguém que esteve presente nesta lista de A a Z. Tem que ser alguém que presenciou e bebeu realmente desta fonte. Não poderia ser qualquer um. Não poderia ser um dito cujo aí qualquer e falar, eu sou o apóstolo de Cristo. Amados, isso é de tamanha forma uma blasfêmia. Isso é uma afronta contra Cristo. Sendo que a própria revelação já nos informa os critérios aqui, e baita critérios. Um período que se compreende aproximadamente 3 anos de ensinos e exemplos. Porque Cristo não apenas falava, ele demonstrava, ele amava. Então, amados, um apóstolo era alguém de íntima comunhão, presença, testemunha dos feitos de Cristo. E isso mostra para nós a seriedade do apostolado. No próximo verso dará mais conteúdo sobre esses critérios. Mas a figura de linguagem encontrada todo esse tempo que andou entre nós compreende muitos ensinos, detalhes, repreensões, e muitas dessas que começam a fazer sentido após a vinda do Espírito Santo para os discípulos. Mas destaco a seriedade, irmãos, criteriosa, o zelo de Pedro, o amor desses apóstolos pelas coisas de Cristo. Porque eles poderiam muito bem, vai, você preenche aí. Não. Eles fazem isso num santo temor. A preocupação de Pedro com as coisas do alto. Não pode ser qualquer um. E hoje, irmãos, eu vejo um total descaso com as coisas de Cristo. Eu vejo pessoas desejando o bispado, né, o episcopado, que seja, mas de uma maneira totalmente fora dos padrões da Escritura. O camarada acha que apenas por cursar um seminário e terminá-lo, ele já está apto para ser pastor. E eu quero lembrar aos irmãos que olha quantos tinham aqui no envio. Ao mínimo 70, irmãos. E 2 são levantados. 2. Com critérios. Pedro está estabelecendo critérios. Não pode ser qualquer um. Nós, amados, devemos olhar para as coisas de Cristo. A igreja, como nós vimos, serviço a Cristo. Participação em sacramentos. O episcopado que seja, qualquer função, qualquer coisa que seja uma instituição de Cristo, seja o casamento. As coisas do alto devem ser tratadas com zelo, com critérios, e não largado e feito a bel prazer do ser humano. Veja, o que eu gostaria que você olhasse para o texto e visse os critérios que Pedro está estabelecendo aqui, que vão ficar mais claros agora, no verso 22. Começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado para cima. Um deles se torne testemunha conosco da ressurreição. Então, vamos lá. O início aqui dessa zeugma, né? Esse período inicia então do batismo de João. Nas exposições aqui de João, nós vimos que André, irmão de Pedro, era um dos discípulos de João Batista, que estavam ali presentes quando Cristo passava, e João Batista, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando João Batista indica
E provavelmente João também, tá? Eles vão até Jesus e começam a segui-lo. E ele pergunta, vocês estão me seguindo? Né? Onde o Senhor vai pousar? E aí eles ficam aos pés de Cristo, sugando todos os ensinos, prestando atenção. Então, amados, aqui está a clara referência do início do evangelho apostólico. Por exemplo, na casa de Cornélio, Pedro também inicia a sua apresentação do evangelho partindo de um ponto, que é o batismo de João. Lá no capítulo 10, vai mais para frente aí, por gentileza, meu irmão. No capítulo 10, verso 37, ele diz o seguinte: pregando a Cornélio e a sua família, um centurião, um gentil. 10:37. Esta palavra que eu digo, vós sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. A voz que clama no deserto, aquele que preparou o caminho para a vinda de Cristo. Então tudo se inicia, sim, com esta pregação, com o batismo de João. A missão apostólica inclui o batismo de João. O batismo em arrependimento. A missão apostólica não é seu filho é crente justamente por ter nascido num lar de crente. Não, o batismo de João é claro em todos os evangelhos. Arrependimento e fé. Esta é a marca do apostolado. É o primeiro critério. Desde o batismo de João. Ou seja, está incluso dentre os critérios apostólicos. Então o camarada surgir aí e falar, sou apóstolo, falar, você viu João Batista? Você estava lá? Você andou com Cristo? Você viu toda essa lista aí que é colocada por Pedro? Não. Então você é um fanfarrão. Você não sabe nem o que você está falando. Tá? Se coloque no seu lugar e peça perdão por esse pecado que você está cometendo, dizendo que é um apóstolo. Então o evangelho apostólico pinta o batismo de João como o início do ministério de Jesus. E esse ministério durou até o dia da sua ascensão. Tudo se inicia com o batismo. A vida cristã se inicia, propriamente dita, com o batismo, né? Com o Espírito habitando em nós. E o passo, quando recebemos esse arrependimento, é buscar o batismo nas águas, que é justamente a marca, o sacramento, o sinal visível da nossa fé, que morremos para este mundo e nascemos para Cristo. É o sepultamento, né, que ocorre ali na imersão nas águas. O substituto, então, terá uma experiência completa do ministério e ensino de Jesus. Desde o batismo de João, que é o ponto A, né, da lista, até o ponto Z, que é a ascensão. O batismo é provavelmente aquele que João realizou para preparar a nação. O batismo de Jesus, então, empregado por João Batista, foi o palco que preparou tudo. Se lermos Lucas 3, verso 21 a 23, os irmãos irão perceber, e também em Mateus e nos outros evangelhos sinóticos, o ministério de Cristo só inicia mesmo após o batismo. Ele começa a pregar e a anunciar após o batismo. Tá? Veja, por exemplo, Lucas, ele relata isso. Eu pego Lucas porque é o mesmo autor, tá, irmãos? Então os irmãos têm a linha de pensamento. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Aí temos o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz, tu és meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Tá? Ele era considerado filho de José, filho de Eli. Aí vem toda a genealogia de Lucas. O batismo, então, é o que marca o ministério de Cristo. Tá? E agora está incluso dentro dos critérios apostólicos. E a lista, né, se é de A a Z, até o dia que dentre nós foi levado para cima, a ascensão, que acabamos de ver aqui, né, no capítulo 1 de Atos. Então, amados, veja,
as qualificações essenciais de um sucessor aceitável de Judas são então apresentadas. Ele deve ter sido um associado do Senhor e seus apóstolos desde o tempo da atividade de João Batista até o dia da ascensão do Senhor. Ele deve, em particular, ser uma testemunha da ressurreição, como os outros apóstolos foram. Mas, pastor, Paulo diz em 1 Coríntios 12 que é um dos dons que está na igreja. Sim. Os apóstolos faziam parte da igreja do primeiro século? Sim. O apostolado deixa de ser um dom de Deus? A questão é, dentro dos critérios, porque Bíblia se interpreta com Bíblia. Então, se lá no capítulo 12 de 1 Coríntios fala sobre os dons, e fala apostolado, eu descarto isso que está aqui, que é os critérios para apostolado? Eu tenho que interpretar aquilo à luz disso. Eu não posso destacar apenas, tem apostolado, sendo que eu descarto aqui os critérios para apostolado. Mas sabemos que tudo é dom de Deus. Claro, é Cristo quem chamou os 12. É Cristo quem os capacitou. Então, amados, veja, eles devem ser testemunhas. Testemunhas durante todo esse período. Testemunhas, inclusive, como segue o verso aqui, da ressurreição, como os outros apóstolos foram. E é digno de nota, em primeiro lugar, que o período indicado é um período abrangido pela primitiva pregação apostólica, amados. Como vimos lá, Pedro fazendo citação do batismo de João, lá para Cornélios. O texto segue dizendo, um deles se torne testemunha, ou martus aí de novo, conosco da sua ressurreição. São duas qualificações, amados, básicas para o apostolado. Primeiro, o possível apóstolo deveria ser treinado por Jesus. Deveria ser comissionado pelo próprio Cristo. O próprio Cristo teria que comissioná-lo. Desde o tempo do batismo até a sua ascensão. Ele tinha que estar ali presente. Segundo, ele também precisa ser testemunha da ressurreição de Cristo. Ele precisa ser um entre aqueles que viram o corpo de Cristo ressurreto. Precisam ver este Cristo vivo. O Cristo que venceu a morte. Aí eu pergunto, algum de vocês aqui viram? Você viu? Ninguém aqui viu. Então não tem, aqui ninguém pode ser apóstolo. Tá? Principalmente porque você não andou naquela época com ele. Então não tem ninguém aqui com mais de 2000 anos, né? Ninguém, né? É exatamente isso, irmãos. Essa é a base bíblica. Então veja, testemunhas da ressurreição. Ele nomeia a ressurreição não porque eles devam dar testemunhos disso sozinhos, mas porque, primeiro, sob isso incluía a pregação da morte de Cristo. Porque como eu falarei da ressurreição sem falar da morte? E em segundo lugar, porque temos o fim da nossa redenção nele. O cumprimento dela e também traz consigo o governo celestial de Cristo e o poder do Espírito em defendê-lo, em estabelecer a justiça, a equidade, restaurar a ordem, abolindo então a tirania do pecado e colocando em fuga todos os inimigos da igreja. Qual que é a marca da nossa vitória? Por que hoje é dia do Senhor? Porque é o dia que ele ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, irmãos, qual seria o nosso triunfo? Paulo fala, 1 Coríntios 15, 17. Se não acontecesse a ressurreição, a qual o apóstolo deveria ser testemunha, olha o que seria da nossa fé. E se Cristo não ressuscitou? Inútil. Inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Ou seja, não houve vitória, ou seja, não há reino instituído, ou seja, permanecermos no reino de trevas. Não tem evangelho. Ressurreição de Cristo deve estar incluso na nossa pregação das boas novas. Você prega a ressurreição? Ou você fala assim, Cristo, Jesus te ama. Jesus te ama, tem um plano para a sua vida. Isso é evangelho?
Isso é evangelho, irmão? Olha aqui para nós um teor do que os apóstolos que fundamentaram a igreja, e nós fazemos parte dessa igreja, o principal ponto, o resumo de todo o evangelho é ressurreição. Eu não sei qual dia que foi, mas parece que o pastor Silas um dia perguntou no seminário, o que é o evangelho? Né? Aí o pessoal ficou tudo, não sabia o que responder. Os 4 livros iniciais do Novo Testamento. É isso. Eu digo que os apóstolos, como os comissionados justamente para serem testemunhas, aqui temos um resumo. A ressurreição de Cristo é o evangelho para nós. O dia hoje para nós, que muitos aí estão falando Páscoa, né? Páscoa. Mas para nós é a ressurreição de Jesus. Aquela morte na sexta-feira foi importante? Foi. Mas o que seria ela sem a ressurreição? O que seria? A ressurreição é a vitória. O túmulo vazio é a vitória para nós. É a coroa. É justamente a prova de que o pecado que traz a morte para nós não reina mais. Cristo venceu a morte e automaticamente o poder da lei e do pecado que age em nós. Somos libertos, porque Cristo vive, Cristo reina. E essa é a nossa vitória, a vitória de todos os crentes. A ressurreição. Este é o evangelho, irmãos. É isso que eles deveriam ser testemunha. Pedro diz claramente, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Tanto no anúncio, quanto visivelmente ter visto aquele túmulo vazio, a presença de Cristo como Tomé, que tocou nas feridas, visível, prova, e ele se apresentou. O credo dos apóstolos irá colocar isso posteriormente, né, os próprios apóstolos. Creio na ressurreição do corpo. Está no credo apostólico. Então o termo testemunha possui aqui um sentido duplo. Refere-se a algo que a pessoa viu e significa o ato de testificar. Lembra no verso 8? Vamos ler de novo? Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Agora, novamente, o termo testemunha é utilizado por Pedro. Isso tem um caráter duplo. Porque se ele está empregando aqui critérios para o apostolado, tem que ser uma testemunha visível da ressurreição e testificar isso. Então os irmãos percebem que a fundamentação da igreja, por que tinha milagres, eles curavam? Por que os apóstolos, como vemos nos relatos, Atos vai destacar muito isso. Isso tem que ficar claro para nós. Por que eles exerciam isso e hoje nós não vemos essas coisas? Porque eles tinham que ter um selo de comprovação. Justamente porque a igreja estava sendo fundamentada sobre as suas doutrinas. Então eles realizavam feitos que Jesus fazia. Jesus curava? Sim. Logo um apóstolo curava também. Porém, depois da igreja inaugurada, a igreja já fundamentada, tem necessidade disso? Não! O que basta para nós? A suficiência do que eles nos deixaram. A sua doutrina. As escrituras. E, infelizmente, os movimentos carismáticos, aí, os pentecostais, qual é o conhecimento, o conteúdo de Bíblia que eles têm, irmãos? Na sua grande maioria, não vou dizer todos, né, porque senão estaria sendo injusto, mas eles focam tanto nessas coisas, criam, inclusive, heresias em cima disto, e deixam de se fundamentar no que realmente está aqui para nós. Tá? A suficiência das Escrituras. Muitos deles acreditam em novas revelações, inclusive, por causa dos dons de profecias. Então, se existe o dom de profecia ainda, o cânon não está fechado, irmãos. A Bíblia, então, tem que aguardar. É isso e mais alguma coisa. Então, isso ataca diretamente a suficiência e uma das solas.
né? Só a Escritura. Então, amados, nós como reformados, cremos justamente que o cano já está fechado e que esses dons tiveram a sua temporariedade para a fundamentação da igreja. Tá? É assim como os nossos pais reformadores, nossos pais batistas, vimos hoje dons extraordinários, né? Os ofícios extraordinários e os ofícios ordinários. Essa é a fé baseada nas Escrituras. E o cerne apostólico tem uma passagem também de Lucas 22, verso 28 a 30. Olha aqui o cerne, né, o ponto central apostólico, ao qual Cristo diz: vocês são, Cristo falando aos discípulos, os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Opa, é um dos critérios ali que está sendo citado, né, para a substituição da vaga de Judas. E Cristo afirma isso. E eu designo a vocês um reino. Aí a pergunta que eu te falo, que reino é esse? Tá? Sendo que nós vemos no Evangelho, alguns fariseus, algumas pessoas, nos mostre o reino. E Cristo responde o quê? Já chegou até vós o reino. Cristo já estava ali. Assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então os 12 aqui tinham uma função de julgar. E como que eles julgaram? Através do anúncio apostólico, sendo testemunhas da ressurreição de Cristo. É assim. Porque o Evangelho estabelece juízo, irmãos? Judas foi condenado pelo quê? Justamente pela rejeição, a apostasia dele do ensinos de Cristo, do Evangelho. Este aqui, então, em Lucas 22, é o cerne apostólico. Anunciar este reino. E esse reino já é chegado até vós. Já é chegado até nós. Eu digo a vocês, crentes, já participamos do reino de Cristo? Já estamos assentados na sua mesa? Tem alguma chance de você não ser encontrado nesta mesa com Cristo? Nenhuma! Por quê? Porque isso nos foi dado, assim como foi dado aos apóstolos, que foram os precursores ali deste reino, inaugurado, instituído por Cristo. Como ele próprio disse, foi-me dado pelo Pai. E os apóstolos continuam a anunciar isto. O reino de Cristo, então, irmãos, está em vigor. A obra da cruz já foi consumada, tetelestai. E nós bebemos desta fonte. Nós somos agraciados. Todas as heranças, as benéfices em Cristo já foi nos dada naquela cruz. Principalmente quando cravada pela ressurreição. Ressurreição de Cristo. Verso 23. E apresentaram 2. Então tem apóstolos hoje, irmãos? Possível. Dentro desse, se aparecer um aí e me comprovar que está dentro desses critérios, eu acredito. Se não, não. Impossível. Aí apresentaram 2, que estão dentro dos critérios. E atenção para a palavra apresentaram. Pedro está aqui liderando, correto? Pedro está anunciando e falando a quem? A igreja, aos 120. Então Pedro fala, anuncia a necessidade, anuncia os critérios, e no verso 23 diz, e apresentaram 2. Pergunta ao texto é, quem apresentou? Congregacionalismo? José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Então, amados, depois de Pedro formular as condições para o apostolado e os outros responderem, eles propõem os nomes de 2 homens, José e Matias. José, também conhecido por seu nome latino Justo, e colocado como filho de Sabás. Barsabás, Bartimeu, significa o quê? Filho de. Tá? E aqui este José, chamado Justo, era filho de Sabás.
ou seja, um ancião ou filho do sábado. O nome de seu pai era Sabás, ou José nasceu num sábado. Porque esse Sabás tem uma referência ao sabate, tá? Ao dia do sábado. Provavelmente, Judas Barsabás, quero que você vá um pouco mais para frente, lá capítulos 15, verso 22. Provavelmente esse Judas aí é irmão dele. 15, 22. Onde diz o seguinte: então, agradou aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, enviar homens escolhidos do seu próprio grupo a Antioquia, com Paulo e Barnabé. A saber, quem? Olha lá, 2 pontos. Judas, chamado Barsabás, filho do mesmo pai. Tá? E Silas, principais homens entre os irmãos. O segundo candidato, então, é apresentado como Matias. Seu nome é uma forma abreviada de Matatias, que significa presente de Yahvé. Então, amados, o que nós vemos aqui? O motivo de Pedro se dirigir à congregação de 120 pessoas, como vemos no verso 15, e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, aí Lucas coloca, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120. Nós vemos que no verso anterior eles estavam fazendo o quê? Unanimemente em oração e súplicas. Tá? Então eles orando, 120 pessoas reunidas, Pedro se direciona a eles, e a nomeação desses dois aqui vem em reconhecimento de quem? Dos próprios irmãos. Amados, o que foi falado hoje pela manhã na história dos batistas, nós recebemos aqui, graciosamente, comprovação bíblica, de que toda nomeação e oficiais de uma igreja, inclusive apóstolos, vejam, qual que foi o processo para se nomear um apóstolo? Tem que se passar pela igreja. Isso confirma para nós, Mateus 18, verso 18 e 19. Põe para mim, por favor. A quem é conferida a autoridade de tomar decisões concernentes ao reino de Deus? Veja, o próprio Cristo fala, digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Quem são os vocês? E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. A igreja está aqui concordando. Lá no verso 14 falam que eles estavam unânimes em oração. Estavam orando por algo, para a vontade de Deus. Deus responde então? Deus responde. Todo o processo de oficialato, de pastor, diácono, o que seja, a igreja deve orar. Deve existir um período de oração. Deve existir um período de buscarmos a vontade de Deus. Não é algo que, eu sou o pastor, eu quero nomear o Flávio como pastor. Eu não posso fazer isso, irmãos. A igreja deve passar pela análise da igreja, deve avaliar o caso, principalmente orando, avaliando e orando, para que Deus confirme. Mas é um concílio que decide as coisas? É um corpo fora da igreja que decide as coisas? Quem decide? A própria igreja, irmãos. E isso é importante para nós. Esses 2 homens, então, irmãos, tem alguns detalhes sobre a vida deles, principalmente listado por Papias e Eusébio, de Cesareia. Eles dizem que Barsabás aqui foi associado a uma tradição da igreja posterior, que o fez sobreviver engolindo veneno de cobra, né, de acordo com Eusébio. Este José, quando ele foi desafiado por incrédulos, ele bebeu esse veneno de cobra em nome do Senhor e não sofreu nenhum dano. E também, amados, Matias, cujo nome significa dom de Deus, né, estava entre os 70 antes de substituir Judas. E isso é relatado também por Eusébio, né, no livro dele de História da Igreja. Então esses são os 2 homens reconhecidos pela igreja. Certamente esses são homens de bom testemunho. São homens fiéis. São homens ali que eles enxergam
verdadeiramente essa vida piedosa, tá? Eles não estão sorteando aqui, como veremos, por falta de opção. Lembrando que tem 70. Né? Poderia Pedro, vamos pôr esse aí? Não, não é assim que é feito. Eles enxergam esta vida, essa dependência e confiança em Deus. Dentro, claro, dos critérios estabelecidos por Pedro. Verso 24. E orando disseram, olha como eles estavam orando. Tu, Senhor, que conhece os corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. Orando, aguardando. Amados, a escolha é deixada para a oração e Deus. A oração é simplesmente para que a escolha seja feita pelo Senhor. Aquele que conhece os corações de todos os homens. Pois é colocado isso. Orando disseram. São dois verbos aí, amados. Orando e disseram. Colocados juntos. E eles dizem o quê? Primeira coisa, Senhor, tu conheces os corações. Conheces os corações de todos. Deus como conhecedor. Aparece aqui, amados, em Atos 15 também, verso 8. Mas principalmente, esta frase, este conceito, vem lá de 1 Samuel 16, 7. Veja. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E eles oram com base neste conhecimento, nesta sapiência de Deus. E eles oram dizendo, mostra qual destes dois tem escolhido. A palavra escolhido aqui, amado, significa selecionar, escolher. O verbo é um verbo indicativo no aoristo. A voz aqui é na voz média. Um verbo na voz média denota que o sujeito é ao mesmo tempo um agente da ação e de alguma forma preocupado com a ação. O que significa esse escolhido de Deus aqui? Que é uma resposta de oração. Deus age, mas preocupado, levando em consideração o que a igreja está fazendo. Amado, isso é a prova para nós de que as orações dos justos são ouvidas por Deus. Esteja certo disso. Não permita que Satanás confunda a sua mente, pensando que as suas orações não estão sendo ouvidas. Inclusive aquelas orações de 5 minutos. Elas são ouvidas. A oração de um justo chega ao trono de graça. Esta aqui é a prova. Porque esse escolhido aqui, que é um verbo indicativo, que indica uma ação. De quem? De escolher. Em resposta, a voz média, que denota a preocupação com o que está acontecendo. Deus levando em consideração a oração dos justos. Então, amados, Deus deve revelar a sua escolha. O verbo selecionar aparece 22 vezes no Novo Testamento, com 11 ocorrências em Lucas e em Atos. Aqui está um bom caso em que o particípio aoristo e o verbo aoristo são contemporâneos, pois a oração e a fala, que estão juntos, né? Eles disseram e oravam ao mesmo tempo, ocorrem juntas, orando disseram. O lançamento de sorte, então, tornará clara a escolha do Senhor. Mas é uma resposta, que fica claro nesse verso, da oração. Não é sorte. Portanto, a decisão não é tomada pelos apóstolos, e sim pelo próprio Senhor. O termo Senhor indica ou Deus ou Jesus. Embora Lucas escreva em outro lugar, Deus que conhece o coração, capítulo 15, né, aqui de Atos, verso 8. O contexto em si mesmo demonstra que Pedro se refere ao Senhor Jesus. Né? Porque quando é dito aqui, tu, Senhor, conheces, eles estão orando a quem? A Cristo ou a Deus? Então, amados, a exegese, e levando em consideração o contexto aqui, de tudo, principalmente o verso 21, é Cristo. Porque se trata do apostolado que ele mesmo instituiu. Então, eles, no temor
de escolher um homem para este critério, para este apostolado de Cristo, eles oram a quem realmente o instituiu. E além disso, o verbo eleger-se aparece no verso 2 também, onde Jesus é o sujeito. Os apóstolos formulam e explicam as qualificações para os dois homens, mas o Senhor é quem conhece os corações deles e elege o sucessor para cumprir o ministério apostólico no lugar de Judas Iscariotes. E o interessante é que Matias, que será escolhido aqui, mais para frente, ele não é citado mais no Novo Testamento, né? Ele tem a sua função apostólica aqui concedida e ele preenche a vaga, mas ele não aparece mais. Verso 25. Orando, disseram, continua no verso 25, para tomar o lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Atenção aí para esse finalzinho. Para ir ao seu próprio lugar. Primeira coisa que eles oram dizendo, para tomar lugar neste ministério e apostolado. Pedro declara o propósito da eleição. Selecionar alguém para tomar o lugar de Judas neste ministério e apostolado. Um papel do qual Judas, é dito aqui, se desviou para ir para o seu próprio lugar. A combinação de ministério e apostolado é realmente uma retórica que pode significar ministério apostólico. Isto é, serviço que consiste em apostolado. Por isso que eles colocam, Lucas coloca as duas palavras em conjunto, ministério e apostolado. Não significa de duas coisas distintas, tá? Mas é uma maneira retórica que quer significar aqui para nós ministério apostólico. Do qual Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Nós vimos que a traição de Judas foi prescrita pela palavra. Foi um ato decretado por Deus. Mas aqui entra o estudo que nós temos na nossa confissão de causa primária e secundária. Deus decretou a queda de Judas? Sim. Como? O como que é importante. Conforme o que está escrito aqui, ó. O desvio dele. Judas se desviou. Judas agiu conforme sua própria natureza, deliberada, para o mal. Deus não precisou infundir maldade em ninguém, porque Deus é ato puro. O decreto de Deus foi em conformidade com a atitude de Judas. Judas sempre pertenceu a um só, o maligno. Judas sempre foi um filho do diabo. E ele agiu em conformidade a isso. Tanto que o texto diz, ele foi para o seu próprio lugar. Onde que era a casa de Judas, sempre foi no céu? Sempre foi no inferno. Esses crentes concluem a oração com as palavras, do qual Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Essas palavras, então, sugerem o quê? Que Judas deixou o seu cargo apostólico. Amados, eu penso comigo como pastor, se Billy Graham falou, eu rejeito ser presidente da República aqui nos Estados Unidos, porque eu já sou pastor e estou no mais alto cargo que eu poderia receber. Imagina um apostolado. Imagina um apostolado. Judas recusou isso. Judas rejeitou isso. Para quê? Ele se desviou para alguma coisa. Ele se desviou para assumir seu lugar a serviço de Satanás. A transgressão e o destino de Judas são tratados aqui. O termo aqui para desvio é parabaino e aparece 2 outras vezes no Novo Testamento. E o que significa? Significa desviar-se de um caminho. Pode significar também transgredir. O ministério do apostolado foi uma comissão para testemunhar sobre Jesus e sua ressurreição. Para aqueles que tiveram uma experiência direta com o Senhor. Correto? Apostolado não é isso? Está definido aqui? O que Judas então se desviou e rejeitou? Justamente esse testemunho de Cristo. Judas creu no Evangelho? Judas creu em Cristo? Judas creu na ressurreição? Tanto que se matou. Não tinha esperança no coração de Judas.
ele agia conforme sua própria natureza. Quando eu oro, amados, pelos irmãos, e quando eu exorto os irmãos, é para que os irmãos sejam honestos consigo mesmos. Quando eu vejo textos como esses, eu temo a Deus. Eu temo a Deus. Por quê? Você pode estar sendo conduzido pela sua própria vontade. E isso é contrário ao Evangelho. Nós temos que ser conduzidos pela vontade de quem? Sermos testemunhas. Você precisa avaliar seu coração, meu irmão. Você precisa orar a Deus. E quando eu recebo e conheço o testemunho de grandes pessoas que foram influentes no Evangelho e como estão hoje, eu temo ainda mais. Pessoas que começaram com a doutrina correta, mas no meio do caminho começaram a apostatar da fé. Devido ao orgulho, devido ao vislumbre da fama, Caio Fábio, tantos outros. Isso me faz temer. Porque o que deve balizar as nossas vidas é esse testemunho de Cristo. E a partir do momento que eu começo pelas minhas pregações ou ideias a descaracterizar isto, que é infalível na sua palavra, isso já é um indício de que eu estou apostatando da fé. E estou me desviando para o próprio lugar. Por isso que João diz, saiu do meio de nós, mas não era dos nossos. Foram para onde então? Para o seu próprio lugar. Quem pode abandonar a igreja de Cristo? Que balança é essa que pode pegar as coisas deste mundo e colocar como as mais atrativas, mais abençoadoras do que as que estão contidas na cruz de Cristo? Isso é loucura. Quem faz isso, aí entra em Hebreus 6, aí entra naqueles que Pedro também diz, como uma porca lavada que volta para a lama, que é um cão que volta ao próprio vômito, que não era melhor nem ter conhecido o Evangelho, porque eles voltam para o seu próprio lugar. Nunca fizeram parte dos nossos, como Judas. Avalie então o seu coração. Ou você está servindo a si mesmo, indo para o seu próprio lugar, porque Judas foi egoísta, ele buscou os seus próprios benefícios, ele buscou dinheiro, ele roubava como tesoureiro os apóstolos. Ou seja, os indícios do coração de Judas já eram claros de quem que ele servia. E você, meu irmão? Você deve saber muito bem quem habita em você e o que tem movido o seu coração. Porque, sim, existe o risco, e eu devo, como pastor, anunciar, de você estar sendo encaminhado para o seu próprio lugar. Isso eu penso comigo. Quando eu estava preparando o sermão, eu orei a Deus. Deus, que eu nunca me desvie da sã doutrina. Que eu nunca abandone os seus caminhos, ó Senhor. Que o Senhor me segure com forte mão e me aperte para que eu nunca me aparte do Senhor. Esteja comigo, ó Deus, sempre. Porque o meu coração é enganoso. É tratar o coração. É ver as motivações. É sondar-se. Repito, grandes homens começaram excelentes, com a doutrina correta. Mas no meio do caminho, são Judas. Judas. Pregam um evangelho que não é o evangelho bíblico. E isso é realmente temeroso, irmãos. Os atos de Judas levou ele à perda desse cargo. Porque há de comum acordo entre nós que o cargo permaneceu, tanto que está sendo substituído. E Judas? Judas perdeu, abriu mão disso. Pelo quê? Pelo seu próprio coração. Cuidado onde seu coração vai te levar, meu irmão. As devocionais têm tratado justamente do coração. O seu coração pode te levar para a ruína como levou Judas. Pare de colocar tudo na conta dos decretos de Deus, irmão.
Deus leva em consideração o seu coração para os decretos. E isso que é o pior. Tá? Pense no seu coração. E como é que você analisa o seu coração? Através das suas atitudes e o que você tem feito. Discipline o seu coração. Como? Pela palavra, orando, dependendo de Cristo. Olhe o seu coração, meu irmão. Ele parecia um seguidor de Jesus, Judas, mas não era um seguidor genuíno. A ideia de que Judas foi para seu próprio lugar sugere uma escolha de separar dos 11 e implica seu julgamento no inferno. Porque foi para o seu próprio lugar, passa a ideia do quê? Que os 11 estavam indo, correto? Por uma mesma direção. O que Judas fez? Eu não quero esse caminho, eu quero esse. Aí ele foi para onde? O seu próprio lugar. Por isso que você deve... Qual que é o caminho? O que eu devo trilhar? Cristo diz, aquele que me ama é aquele que guarda as minhas palavras, guarda os meus mandamentos. Ou seja, permanece no caminho, por mais estreito e apertado que seja. A palavra habita nele e ele está lá, está lutando, confiando, seguindo. A atitude de Judas, como é de muitos, é qual? Eu não quero este caminho, eu quero este. Eu quero o meu próprio caminho. Cuidado, que o seu próprio caminho pode ser... Você vai acordar, num abrir e fechar de olhos, e você pode estar do lado de Judas, no inferno. É morrer para nós mesmos e viver para Cristo. É fazer a vontade do Mestre, não a minha, porque Ele me comprou naquela cruz e me ofereceu redenção, vida eterna. Me tirou sobre as amarras do pecado. Cristo oferece resgate. Resgate do quê? Dos meus próprios caminhos, que Judas não quis. Judas quis permanecer nos próprios caminhos. Cuidado com o seu caminho de arrogância. Cuidado com o seu caminho de prepotência, de orgulho, de individualismo. Judas agiu assim. Judas foi para o seu próprio lugar, seu próprio caminho. Você precisa identificar isso. Qual que é o caminho de Cristo? A qual os 11, agora 12 completos com Matias, estão caminhando e trilharam e morreram. E qual que é o seu? Aonde você tem trilhado? Só existe um caminho para a salvação, irmãos. E este caminho é Cristo Jesus. E Judas não quis. Judas quis o seu próprio. Olha o pecado lá do Éden. O que Adão e Eva quis? Autossuficiência. O que Nimrod fez? Criando cidades. O que Caim fez? Própria religião. Olha o caminho da autodependência e autossuficiência. Para onde que leva? Leva só para um lugar, para o inferno. Porque ao se colocar como rei governante da sua vida, você está descartando a salvação e a redenção em Cristo. Você deve avaliar isso, irmão. E crer em Jesus Cristo como o único Salvador e suficiente da sua vida. O único. Verso 26. E último. Então deitaram sortes a respeito deles, e caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi ele contado com os 11 apóstolos. Então deitaram sortes, né? Diz a João Ferreira de Almeida. Ou seja, lançaram, né? Lançaram sortes. Os apóstolos lançam sortes assim, no Antigo Testamento é comum ver isso, né? Para saber a vontade de Deus. Nós que estamos lendo lá Levítico, né? Lembra lá a éfode que foi feita para os sacerdotes? Tinha aquelas pedras, né? Então eles utilizavam aquilo também. Tinha o Urim e o Tumim para poder sortear e eles saberem a vontade de Deus. Tudo isso eram meios do Antigo Testamento. Depois do derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, se os irmãos analisarem os relatos após Pentecoste, nunca mais teve lançamento de sorte. Por quê? O próprio Espírito estava na igreja e a igreja poderia tomar as suas próprias decisões. Unânimes, guiadas pelo Espírito Santo. No período entre a ascensão de Jesus e o Pentecoste, os apóstolos determinam as condições do apostolado, os critérios, oram, pedindo orientação divina,
lançam sorte para se certificarem da eleição de Deus. Mas nunca se esqueça. Provérbios 16, 33. Vocês já leram isso, não sei se você gravou lá na sua Bíblia. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Até a loteria aí que os ímpios jogam, não é para você jogar na loteria não, tá? O resultado lá é mediante a vontade de Deus. Por mais que haja, até manipulado, as pessoas falam, Deus está no controle de tudo. Jonas, estão lembrados de Jonas? Lembra como é que foi descoberto o problema naquele barco ou navio? Olha lá. Jonas 1, verso 7. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre quem? Coincidentemente, foi cravado na raiz do problema, caiu sobre Jonas. Aí ele falou, realmente sou eu, pode me jogar no mar. Aí jogaram ele. Aí acalmou tudo. É justamente o que estamos vendo aqui. Então, amados, como dito, essa sorte deixou de ser usada após a vinda do Espírito Santo em Pentecoste. As próximas duas seleções ocorrem em Atos 6 e também na eleição lá de Estevão, e eles decidem lá, não tem sorteio para colocar Estevão, mas sim oração, apenas a oração. Eles oram e decidem. A suposição em seu uso era que Deus havia atribuído o lugar que a vaga exigia. Os nomes podem ter sido colocados em uma pedra, e cada um colocados num saco ou vaso de pano. E então a primeira pedra retirada nomeava e selecionava, tá? Isso é o que alguns teólogos levantam aí sobre como que era esse sorteio, tá bom? E a sorte, diz o texto, caiu sobre Matias. Então Matias foi indicado como o homem a ser escolhido no lugar de Judas. Que honra, que privilégio. O número dos apóstolos foi restaurado para 12. E assim eles poderiam estabelecer o juízo sobre Israel. Foi a deserção de Judas e não o mero fato de sua morte que criou a vaga. Nenhuma providência foi tomada para nomear, como foi dito no início, o sucessor de Tiago, filho de Zebedeu, que morreu pela espada do carrasco. Ao contrário de Judas, Tiago foi fiel até a morte e pôde esperar reinar com Cristo na ressurreição. Senão, como ele esperava nesta vida presente. Então Tiago não precisou da substituição porque a igreja já estava instaurada. O apostolado dele acompanhou a sua vida. E assim conforme ele morreu, a igreja estava lá funcionando. Não foi mais necessário apostolado. Se fosse necessário a continuidade desse dom, teriam substituído Tiago, que era um dos apóstolos. E não foi feito. Não tem indício algum dessa substituição. Então, amados, a continuação do texto diz, e por voto comum foi ele contado com os 11 apóstolos. Os apóstolos é em si mesmo um assunto intrigante, porque Paulo era incapaz de atender às qualificações de apostolado. Por que, amados, eu digo isso? Alguns vão dizer que, alguns, realmente eu achei até estranho isso, falaram que eles erraram, os apóstolos, que deveriam ter esperado Paulo para preencher essa vaga. Mas, dentro do que o próprio Pedro falou aqui, se Paulo estivesse presente, ele falaria o quê? Eu não atendo. Eu não atendo os critérios. Eu rejeito. Não é possível. Então, amados, existe essa suposição. No entanto, Paulo não poderia ter assumido esse lugar. A diferença entre Paulo e os 12 é óbvia. Ele submete o seu trabalho à apreciação dos apóstolos. Nós vemos isso em Gálatas, capítulo 1, verso 18, no capítulo 2, verso 2 e 7, e também até o 10, tá? Onde ele vai até Jerusalém e há esse reconhecimento do apostolado de Paulo. E o próprio Cristo comissiona ele naquela visão que ele tem a caminho de Damasco. Então, amados, tinham que esperar Paulo? Não. Conclusão, irmãos. O que nós observamos no texto? Vemos a obediência da igreja, enquanto seus membros esperam em Jerusalém pelo Espírito. Lá Pedro se move para substituir Judas, demonstrando zelo, o amor, com o apostolado, com aquilo que provém de Cristo.
A comunidade está unida. A igreja está unida, fazendo o quê? Orando, perseverando. E para cumprir tudo o que prescreveu as Escrituras. A base argumentativa de Pedro para com a igreja são os salmos. Ele utiliza as Escrituras. Analisando este capítulo 1, irmãos, nós temos a essência da igreja. O que caracteriza uma igreja? A comunidade está unida, orando. E aqui está uma imagem da vida comunitária ativa. Pedro está liderando a congregação e agora a escolha é deixada à oração e ao Senhor. Tudo sobre as ações da comunidade sugere que esta é uma comunidade caminhando com Deus. E se Judas representa o seu próprio lugar e o seu próprio caminho, esta igreja representa os caminhos de Cristo. E com base nisso você sabe aonde deve caminhar, aonde deve permanecer para o resto da sua vida. É aquela história, irmãos, de João 6, nunca sai da minha cabeça. E vocês, discípulos? Jesus fala para os apóstolos: não vão embora, não? Não vão se retirar como os outros? E as palavras de Pedro: é aquilo que faz sentido para a minha vida. Para onde eu irei? Para onde nós iremos? Se só nele encontramos as palavras de vida eterna. Essa é a máxima da vida cristã. Não se baseia no que eu estou sentindo e no tamanho da minha fé, nas minhas fraquezas, medos e incertezas. Se diz respeito, amados, no que ele realizou por nós. Aonde que eu encontro salvação? Fora de Cristo? Me falem. Aonde eu encontro palavras de vida eterna fora de Cristo? Me fala. Aonde? Não tem. Então onde eu devo estar? Aonde eu encontro. Com Ele. Confiando nele, depositando a minha vida nele. Amados, Pedro lidera então, apontando a comunidade para as Escrituras, para as palavras do Mestre. A comunidade participa das deliberações, apelando a Deus para selecionar alguém que tenha um coração voltado para o ministério. Com os 12 restaurados, a mesa está posta para a vinda do Espírito, que é o capítulo 2 que entraremos. Os leitores de Atos devem entender a unidade, não apenas como uma explicação de como Judas foi substituído, mas também como um precedente de como buscar a Deus, como uma comunidade nas decisões, esperando que Deus mostre o caminho. Atos é excelente para nós, para deixar claro qual é o caminho que devemos percorrer. Atos trata muito sobre a essência da igreja, o propósito da igreja, o que nós devemos fazer, como ela se move, como ela permanece recebendo as ordens e os caminhos de Cristo. E Judas, como foi destacado, agora sai de cena. Ele foi para o próprio caminho. E os crentes permanecem e seguem. E nem mesmo a morte pode vencê-los. Que Deus abençoe os irmãos. E essa foi a substituição de Judas e o desfecho aí do capítulo 1 do livro de Atos. Semana que vem, iniciamos aí o capítulo 2, se assim Deus nos permitir. Amém, meus irmãos?